Vamos falar sobre um dos maiores gênios da história da arte. Antes de mergulharmos em suas obras, pense em alguém capaz de unir arte, ciências e observação da natureza. Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios do Renascimento, não foi apenas um pintor, mas também um observador incansável da natureza, da anatomia e da perspectiva. Suas obras atravessam séculos, unindo técnica impecável, detalhes minuciosos e uma expressividade que parece viva. Cada pintura não revela apenas talento, mas uma visão profunda do mundo, capaz de encantar e inspirar gerações. Agora eu vou explicar sobre a obra Homem Vitruviano, criada pelo Leonardo da Vinci. Ela sendo uma das obras mais famosas de Leonardo. Ela foi criada por volta de 1490, enquanto Leonardo estava vivendo em Milão, sob o patrocínio de Ocoviso Sforza, que era um nobre da Renascença itálica. Ela teve influência do arquiteto romano Vitrúvio, que deu o nome à obra. Vitrúvio estudava a proporção perfeita tanto da arquitetura, tanto do corpo humano. Isso fez com que a exploração da obra fosse voltada para a anatomia e para a proporção do corpo. A obra não tem o foco específico de mostrar métodos de pintura refinados, como esfumato e chão escuro, que são métodos criados por Leonardo da Vinci, mas sim tem a intenção de apresentar um estudo nunca antes feito sobre as proporções do corpo humano. Quanto à pintura, é possível ver um homem ao centro de um círculo, que estaria representando o divino, e ao centro de um quadrado, que estaria representando o material. O homem está alocado em relação ao centro com o umbigo. O umbigo é a relação de centro do círculo. A relação de centro do quadrado são as genitálias do homem vitruviano. Essa representação de círculo e quadrado e ao homem representa que o homem é a ligação entre o mundo material, que seria o quadrado, e o mundo divino, que seria o círculo. Alguns exemplos dos estudos da proporção de Leonardo poderiam ser que 4 dedos representam uma palma, como dá pra ver aqui, olha. Os 4 dedos representariam uma palma da mão, e que a extensão dos braços esticados representaria a altura do homem. Como dá pra ver aqui, um quadrado, 4 lados iguais. Então, a altura dele seria representada pela extensão dos braços. Essas são algumas representações dos estudos de proporção de Leonardo da Vinci. Boa tarde, estamos aqui no Instituto Federal de São José do Rio Preto e estamos aqui com o nosso querido professor Lucas. A gente vai tratar um pouco sobre Da Vinci, né, na história da arte e tudo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, professor, sobre os estudos anatômicos de Da Vinci, o que ele fez que acabou sendo importante para a história? Boa tarde, Ian, tudo bem? Boa tarde. Eu quero dizer que o meu conhecimento sobre Da Vinci não é tão elaborado quanto de outros professores, como professor de história, professor de artes, né? Mas no que diz respeito à anatomia, eu creio que os estudos anatômicos dele revolucionaram primeiro a época e abriram espaço para que a anatomia, enquanto ciência do corpo humano, fosse se desenvolvendo historicamente. Se nós observarmos como ele conseguia dissecar os corpos, separar os tecidos, entender as articulações, as artérias, as veias, esse entendimento dele que foi registrado, que foi desenhado, né, foi primordial e foi precursor de todo o desenvolvimento da anatomia posterior. Certo, e a minha segunda pergunta para o professor era o que ele acabou desenvolvendo que ainda se torna importante hoje em dia. Alguns anos atrás em São Paulo aconteceram, porque não foi uma vez só, várias exposições a respeito das produções dele. Então, no campo da engenharia, eu me lembro, eu não fui, mas eu vi virtualmente a exposição que estava disponível também. Os objetos que ele construiu num período em que ninguém imaginava. Então, o cara foi um visionário, o Da Vinci foi um visionário, um sujeito extremamente inteligente, e ele tem uma frase que é muito peculiar. Para ele, eu me lembrei dessa frase agora, uma pessoa inteligente é aquela que consegue ter as ideias e operacionalizar as ideias através da construção.
construir concretamente aquela ideia. Então ele fez catavento, que depois é usado para irrigação. Ele fez protótipos de avião, protótipos que hoje a gente chamaria de automóvel, mas de objetos e máquinas, entre aspas, que naquela época eram impensáveis. E ele pensou, ele construiu, ele tirou da ideia e pôs na concretude das coisas, através da madeira, né? Através da madeira e outros materiais. Agora imagine que uma de suas obras que foi pintada no mural do refeitório de um convento, usando técnicas simples, venha se tornar não somente a sua obra mais famosa, como a mais famosa de um período inteiro. Assim foi com a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que foi pintada mais ou menos no período de Ludovico Sforza, em Milão, no convento de Santa Maria della Grazia, no refeitório. A obra foi pintada em torno de 1495-1496, O tema era a Última Ceia, com Jesus e os 12 apóstolos, depois de Cristo anunciar que alguém deles o trairia. Na composição, Leonardo da Vinci reuniu os 12 apóstolos e separou eles em 2 grupos de 6, e cada grupo de 6 separados em trios. Isso ele fez para representar as emoções que foram expressadas durante a Última Ceia. Ele separou em 4 grupos de 3, separando os apóstolos, né? E cada figura ela representava uma emoção humana, né? Diante do acontecido. E Jesus está no centro da mesa visualmente, e um monte de símbolos apontam para ele como centro. Diferente das outras obras de Da Vinci, essa foi a primeira vez que ele não usou o halo para representar a santidade, mas sim composições, elementos da composição, como luz e como ele está centralizado na obra. O Cristo está isolado dos demais, formando um triângulo que representa a estabilidade. A técnica que ele usou foi de óleo sobre gesso seco, né? O que resultou a obra se deteriorar mais rapidamente, fazendo com que várias partes dela fossem perdidas, né? Nas representações simbólicas da obra a gente tem o pão e o vinho que destacam o momento da Eucaristia. Judas aparece com uma bolsinha carregando as moedas que ele ganhou por ter denunciado Jesus. E as perspectivas ali todas levam a ter Cristo como centro. A imagem foi muito danificada ao longo dos séculos, mas ainda se torna uma das mais reconhecidas no momento atual. A gente está aqui com o professor Gazi, de artes, fazendo o nosso trabalho de história. Para ter uma visão artística sobre as produções artísticas de Leonardo da Vinci, eu vou formular 2 perguntas para o professor Gazi. Em relação às produções artísticas de Leonardo da Vinci, na sua opinião, de que forma o uso do esfumato, do chiaro escuro, por Leonardo da Vinci contribui para o realismo de suas obras? Leonardo da Vinci a história diz que ele introduziu a técnica do esfumato, mas eu estava relendo, na verdade ela já existia com outras técnicas, com pastel, com outras possibilidades. Só que o que ele fez foi que ele percebeu que a incidência do óleo na madeira poderia criar uma espécie de ilusão de fumaça ou algo assim, e aí ele desenvolveu melhor essa técnica do esfumato. Então ele deu uma melhorada na técnica, né, na utilização dela de uma maneira que nos quadros, por exemplo, lá da Mona Lisa, que tem o segundo plano, lá você tem a Mona Lisa, tem o segundo plano. Você tem a incidência da luz solar e esse esfumato que dá esse esfumaçado, digamos assim, que é o ar interferindo na distância do horizonte, né? Então ele também ajudou, graças a essa fase do Renascimento que ele estava, a que os pintores percebessem melhor essa diferença em que os fundos, o horizonte, os outros planos nas pinturas, principalmente nas paisagens, tivessem aquele efeito em que a luz incidia, mas que também o ar ficava mais rarefeito e pendendo até para o azulado, né? Pouco para o azulado. Então, o Leonardo da Vinci ele tinha um requinte, não só na técnica da pintura, mas com um olhar também de cientista, de pesquisador. E aí esse desenvolvimento das artes pelo Da Vinci, tanto na Mona Lisa
como em outras obras, como na Santa Ceia, trouxeram essa questão e também retomaram também a perspectiva, né? Esse uso da perspectiva, da profundidade, e deu um valor, junto com outros daquele período do Nascimento, maior às pinturas que tivessem esse efeito de realidade, né? De realismo, para quando o ser humano olhasse para as telas. A gente tem mais uma pergunta para fazer, para saber a sua opinião de qual é a importância da Mona Lisa e da Última Ceia para a história da arte. Justamente, ele não trabalhou, Leonardo da Vinci, ele é famoso, bastante famoso, e olha que ele não trabalhou com tantas pinturas assim, mas com as poucas que ele trabalhou, como a da Mona Lisa, que se tornou sumariamente famosa no mundo todo, né? Você tem a exposição dela em todos os lugares, né? A reprodução, a releitura, memes, etc. Mas ela está lá no Museu do Louvre. Em Paris ela nem é muito grande, mas ele trabalhou de uma maneira técnica que deu um novo olhar para o realismo, que é do Renascimento após aquele período da final da Idade Média, da Idade Gótica. Então essa importância foi muito grande, porque ele ajudou nesse olhar científico nas pinturas, né? E a Santa Ceia, que muita gente pensa que é uma pintura, é na verdade um afresco mural, que é uma parede com uma pintura enorme, que também dá uma sensação de tridimensionalidade. Aqui, ó, vocês podem ver, tem todo um trabalho arquitetado, digamos assim, no design e na perspectiva, né? Desde Cristo bem no centro, com seis de cada lado dos discípulos dele, 6 de cada lado, e o centro, que muitos estudiosos fazem um triângulo, fazem os pontos de fuga, o Cristo como um triângulo. Então tem todo esse esquema que resulta de um cientificismo de design na pintura. Eu vou igualar o trabalho dele para a minha área de quadrinhos, para dizer que, por exemplo, na Inglaterra, o Alan Moore, que é um dos maiores roteiristas de quadrinhos do mundo, ele trabalha os roteiros dele, por exemplo, numa história chamada Watchmen, com alta simetria em todas as páginas e nos 12 volumes das revistas que ele criou em sequência. Então tem uma simetria de linguagem, de quadrinhos e de estrutura narrativa. Ele não é o Da Vinci, mas o Da Vinci abriu as portas lá no Renascimento para todo esse pensamento racional, científico e de projetar isso dessa maneira, digamos assim, mais ocidental, né? Porque, por exemplo, a pintura taoísta não leva em consideração isso. Ela vai direto você pintando com a tinta, com a aguada, e tem um esfumato dos taoístas também que é diferente, que é um pincel, eu esqueci o nome agora, sumier, que você pode dar esses efeitos, né? E efeito de profundidade, de sombra e tal, mas sem como é que chama? Sem o ponto de fuga, a perspectiva que é renascentista ocidental. Só estou fazendo esses paralelos para dizer que todas elas têm importância, mas para o Ocidente foi o marco do Renascimento com esses artistas, em especial o Leonardo da Vinci.